Show, prezados internautas, amigos aqui da nossa rede Facebook Live. Aqui eu sou o pastor Daladir Lima, da Assembleia de Deus de Abreu Lima. Estamos aqui com a 7ª lição do nosso trimestre abençoado, né? É um trimestre que está mexendo com a cabeça de muita gente, porque os assuntos são complexos e exigem assim, um bom raciocínio dos alunos e professores. Eu vou ser breve, né? Vou tentar ser breve aqui, terminar em no máximo aí uns 30 a 35 minutos. É um assunto muito importante do próximo domingo, tem a ver com a tentação, né? A tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes. E, como eu disse, é a 7ª lição do nosso trimestre. No nosso blog vai ter aí um resumo, né, em texto, com os elementos para subsidiar a lição de quem achar interessante. Né? Tem muito material que nós trouxemos dentro do assunto, né, sempre dentro do assunto, para adensar a sua aula e ela não se perder no meio do caminho. Ok? Nós transcrevemos o texto da lição em azul e faremos os comentários em preto. Né? Essa lição ela se destaca, assim como algumas das outras, por oferecer uma dificuldade para o professor. Ele vai ter que harmonizar o tema da lição, que fala diretamente sobre a tentação de Cristo, com as nossas tentações. O comentarista, ele, por algum motivo, não fez esse link, e aí fica difícil para o professor fazê-lo, né? Mas o professor habilidoso vai usar as armas que tem. Foi o que tentamos fazer. Não sei se fui bem sucedido. Ok? Então, o nosso textuário começa falando o texto de 1 João 2,16, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Esta palavra concupiscência, ela é uma palavra que ocorre 38 vezes no Novo Testamento e tem vários significados. Eu listei aqui 8 significados assim de imediato. Ambição, lá em Marcos 4,19, desejo mal, João 8,44, desejo bom, Lucas 22,15. Vocês vão ter lá no texto uma listagem, né, bem detalhada, por escrito, para você poder acompanhar e trazer para a tua classe. Traduzido diretamente com concupiscência, paixões, cobiça, inclinações ou apetecimento carnal. A palavra em grego é pithymia, né? Esse T é o teta, que tem o som do DN do inglês, né? Então é pithymia, não é pitimia, né? Não T mudo, é TH, tá certo? É pithymia, ok, gente? Então já fica aí de imediato um elemento aí para você adensar um pouquinho o caldo lá na frente da tua classe. Queremos agradecer a todos que estão aqui acenando para nós, assistindo. Muito obrigado pela sua atenção. Esta palavra, ela tem também o sentido de um desejo bom, ou em contraposição, um desejo mau. Você pode desejar coisas boas, ser bem-sucedido, passar no concurso, tirar uma boa nota na prova, alcançar um objetivo da sua vida. Isso é um bom desejo. E também a palavra se aplica a esses bons desejos. Ok? E também se aplica aos maus desejos. Ok, gente? Tanto começou minha tosse, né? Eu começo a falar o ar muito seco aqui e começa a tossir. Então, como eu falava, tanto Paulo quanto Tiago vão enfatizar que a carne ela é impulsionada pelos desejos. A carne ela é neutra. Os desejos a impulsionam para o pecado. Se nós cedermos à carne, aos nossos impulsos, aos nossos desejos, pecaremos. E o objetivo é justamente você andar pelo Espírito. E aí os desejos carnais não vão dominar a sua vontade, o diabo não vai te vencer. Tá certo? Temos a verdade prática, a leitura diária, a leitura bíblica em classe e o objetivo geral da lição, que é mostrar que Jesus venceu a tentação. Esse é o foco
do professor de escola dominical. Inclusive, essa lição já foi abordada, esse assunto já foi abordado em 2015. Nós temos comentários sobre essa lição no nosso blog. Isso não impede que o professor não possa fazer uma correlação entre a tentação de Cristo e a tentação de qualquer um de nós no dia a dia. Obviamente, alguns detalhes da tentação de Cristo não encontram nem de longe, né, semelhança com o que nós enfrentamos no dia a dia. O Jesus, por exemplo, foi tentado diretamente pelo próprio diabo, né? Hoje, vamos mostrar aqui um pouquinho mais adiante, nós não somos tentados por ele, somos tentados pelos seus súditos, pelos seus asseclas, os demônios. O diabo está ocupado de coisa grande, coisa importante. Está preocupado em fazer o crente pecar com um pensamento negativo, ou seja lá, um desejo qualquer, nada disso. O diabo está preocupado com geopolítica, com coisa estratégica. E aí envia os seus emissários para nos fazer pecar. Ok, gente? Algumas outras características aqui são relevantes, eu tive o cuidado de enumerá-las, né? Primeiro, Jesus jejuou e orou para estar preparado para vencer a tentação. Nós também devemos orar e jejuar para estarmos preparados para vencer as tentações, ainda que seja um pouquinho diferente. Como eu falei, a tentação de Cristo ela guarda uma semelhança, mas ela está muito aquém. Por exemplo, Jesus sabia que ia ser tentado, o momento que ia ser tentado e de que forma ia ser tentado. Né? Nós não sabemos, nós devemos orar e jejuar para estar preparados. Obviamente, nós devemos orar muito mais, né? Estar muito mais preocupados, porque nós não sabemos. Né? Em segundo lugar, as nossas forças carnais, elas são incapazes para vencer a tentação. Somente uma entrega total ao Senhor vai trazer vitória para nós. Ok? A consagração e a oração não impede a tentação. Ou seja, se você está orando e jejuando e pensando que não vai ser tentado por causa disso, você está redondamente errado. Porque é aí que o inimigo vai te atacar, vai procurar te atacar. Inclusive, nós colocamos um outro tópicozinho aqui, dizendo que o inimigo vive à procura daqueles crentes mais representativos, porque ele tenta tanto a liderança, porque ele sabe que quando cai a liderança, não cai uma liderança só, cai a liderança e todos os liderados, ou pelo menos uma boa parte dos liderados, né? E se não caem, ficam abalados. Então a intenção dele de jogar a sua seta contra a liderança é exatamente essa, abalar não apenas aquela liderança, como os seus liderados, que tinham nele um referencial. Quando ele cai, a tendência é que todos aqueles que estão ao seu redor se sintam de alguma forma, né, abalados pela sua queda. Então ele engendra as suas artimanhas para destruir exatamente a liderança. O diabo conhece muito bem as Escrituras. É o maior especialista em Bíblia, tá certo? E isso aí é uma lição muito forte para nós, porque se nós formos apenas conhecedores da Bíblia e não praticarmos, nós seremos exatamente como ele, né? Conhecedor e não pratica. Crê, da palavra, né, que estremece, mas não obedece. Então, não está fazendo nada. Tá certo? E, dizendo isso, nós devemos estar preparados para o distorcimento das Escrituras, buscando nos enganar. E isso é um recurso muito bem utilizado nos últimos dias, né? E a Bíblia diz que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos, ou seja, até aquelas pessoas que são crentes em Cristo podem se tornar alvos de um engano a partir da própria Escritura. Né? Distorce a Escritura visando, né, abalar a nossa fé. Ok, gente? O outro aspecto aqui é que o diabo ele sempre toca no lugar mais frágil. Né? Nós vamos ressaltar aqui alguns aspectos da tentação de Cristo, dentro da lição, seguindo o esqueleto proposto pelo nobre comentarista pastor Ezequias, e vocês vão ver que ele ataca Jesus no momento mais crucial. Jesus, por exemplo, está faminto e só. Então ele vai lá atacar para tentar derrubá-lo. É importante a gente frisar que Jesus ele era tentável, ele podia cair. Né? Eu até falei sobre isso numa lição passada, que o diabo só tentou Jesus porque sabia que ele podia cair. Se o diabo soubesse que Jesus não podia cair, ele não estava preocupado, tá certo? E nós devemos fixar nossas mentes nos objetivos eternos.
E aí nós não sucumbiremos à tentação. Foi o que alimentou, o combustível que alimentou Cristo. Ele estava pensando na glória final, ele estava pensando na redenção dos salvos. E se ele pensasse de modo imediatista, nós estaríamos perdidos. Então, o que leva muita gente a sucumbir diante da tentação é exatamente esse imediatismo. Né? Qual é o prazer que eu posso ter agora, nesse exato momento? E aí, em busca desse prazer imediato, acaba perdendo as coisas eternas. Tá certo? A lição tem objetivos específicos, conceituar a tentação, explicar o processo da tentação de Jesus. Nós vamos ter a oportunidade de assim, detalhar um pouco mais adiante e elencar as tentações de Jesus. Osias está me pedindo aqui para lembrar de beber água. Eu tenho um problema muito sério quando eu tomo água no momento que estou falando. O pessoal até fica assim meio, né, quando eu chego e estou pregando, aí bota 2 copos, eu até agradeço. Mas se eu tomar naquele exato momento, eu fico agoniado, tal, fico sufocando. E aí eu fico ali forçando a barra da garganta o tempo todinho para tomar água só depois. Mas obrigado aí pelo seu conselho, ele é válido. Né? A introdução da nossa lição vem traçar esse paralelo entre a peregrinação de Israel no deserto e a tentação. Eu sou resistente a essa associação. Nós temos ali a tentação, nós temos também um aproveitamento. Né? O povo estava fragilizado porque não encontrou no deserto o que encontrava com alguma facilidade do Egito. Né? A caminhada se revelou extenuante, difícil, longa e muito cheia de meandros complicados para a maioria do povo. E aí o que acontece, meus queridos? O inimigo se aproveitou dessa oportunidade, né? De várias formas. Lançou, por exemplo, as moabitas diante dos filhos de Israel. Eram mulheres provavelmente bonitas. Né? E aí o que acontece? Muita gente morreu na tentação de Baal-Peor. Né? Por exemplo, tem outras e outras. O comentarista, por exemplo, não falou da idolatria, né, diretamente, que é um pecado terrível e que Israel cometeu abundantemente na caminhada para Canaã, e foi um dos fatores pelos quais o povo não entrou na Terra Prometida. Tá certo? Então, traçar esse paralelo é preciso fazer uma boa ginástica, não uma ginástica má, né, no sentido de distorcer o texto, mas uma boa ginástica para poder harmonizar, né, essas rebeliões de Refidim, de Massá, de Meribá, contenda dos israelitas contra Deus, para as tentações do dia a dia. Tá certo? Se faz, não há impossibilidade quanto a isso, mas é difícil, né? Então, nós não vamos focar aqui diretamente a tentação, a provocação de Refidim, de Massá, de Meribá, mas nós vamos trazer alguns elementos aqui interessantes. Por exemplo, o comentarista ele fala na palavra peirasmos, né? Peirasmos, que é o substantivo do verbo peirazô. Né? E lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13, tem um jogo de palavras que eu achei interessante replicar aqui o versículo todo, né, em grego, para nós darmos apenas um leve toque. A intenção não é aprofundar, até porque muitos dos nossos ouvintes, muitas pessoas da nossa audiência não entendem o grego, não adianta a gente tentar passar a erudição, essa não é a intenção. Tá certo? Até porque eu não sou especialista em grego. Eu conheço, né, sou levemente alfabetizado, né, uso bastante o grego para exercícios exegéticos nos textos, né, mas não sou especialista nem fluente em gregos. Os estudiosos das linguagens dizem que para você ser especialista na língua, você tem que ser fluente, né, e tem que ouvir de maneira corrente. É como você está me ouvindo em português. E eu não tenho essa habilidade. Se um falante de grego viesse conversar comigo, eu teria alguma dificuldade para compreendê-lo. Então, portanto, eu não sou fluente em grego. Eu conheço o suficiente para fazer uma exegese, né, de um determinado texto, de uma determinada palavra, entender tempos verbais, o básico da língua, né? Sou levemente alfabetizado, como disse. Tá ok, gente? Então, eu vou transcrever aqui Tiago 1,13, tá certo? Antes de transcrever, está aqui o nosso prezado Charles Adalberto nos saudando, e perguntando se existe alguma ferramenta para vencer a tentação além da oração, jejum e vigilância. Sim,
existe, por exemplo, a leitura da palavra de Deus. Eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre estar saturado das coisas de Deus. E aí, quando o pecado chega, já tentou botar mais uma gota num copo que já está cheio? Você não consegue. Bota aquela gota, transborda. Então, quando você está cheio das coisas de Deus, o pecado até se apresenta, você é tentado como qualquer outra pessoa, mas ele não tem espaço na tua vida, porque você está cheio das coisas de Deus. E falando das coisas de Deus, existem N coisas de Deus. Existe, por exemplo, ouvir bons testemunhos, ler a palavra, meditar na palavra, estudar a palavra com afinco. Isso tudo são oportunidades que nós temos de impedir a raiz da tentação de crescer no nosso coração. Tá certo? Está aqui o Sócio de Amaral, o maior aproveitador, no bom sentido, viu? Dessa Facebook Live. Ele sempre aproveita para deixar lá o recadinho dele, convidando o pessoal para a escola dominical ali em loteamento Santo Antônio, a partir das 9h30 aos domingos. Os irmãos que moram na Redondeza estão convidados. Então, voltando aqui, Tiago 1,13, em grego, medeis peirazomenos legetoroti, apó seu perazomai rogar theos apeirastos estincacom, perazei de autos udena. Ninguém sendo tentado, aquela voz média, recebendo a ação, ou tendo interesse nela, diga, de Deus eu sou tentado. E aí o texto diz, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Então nós partimos aqui já de 3 premissas interessantes sobre a tentação, dentre outras que já abordamos. Não há ser humano que escape da tentação. Então, se alguém está sendo tentado, é uma ação corriqueira que está se cumprindo em todos os lugares do mundo. Onde tiver uma pessoa, é provável que ela esteja sendo tentada. Tá certo? Talvez não todos ao mesmo tempo, mas em algum momento, ou está sendo ou vai ser tentado, ou foi. Tá certo? Se Jesus foi tentado, por que você não vai ser? Tá certo? Essa é uma pergunta-chave da lição. É mostrar que a tentação de Cristo ela é uma lição para nós de que podemos vencer a tentação. Tá certo? Normalmente, não digo normalmente, mas muitas vezes as pessoas caem na tentação e dizem assim, olha, eu caí porque não tinha alternativa. Eu já vi o caso de um jovem que foi para a casa da namorada, já contei até essa história aqui, e todos os seus familiares já haviam saído, e de repente sai aquela obra da natureza, somente de camisola do seu banheiro, do banho, cheirosa, perfumada, e aí os dois antecipam o casamento, o matrimônio, as relações sexuais. E aí chega para o pastor, cabisbaixo, triste, mas o pastor só podia ser coisa de Deus, porque eu nem pensava em ir na casa dela, de repente aconteceu da gente trocar uma mensagem no WhatsApp, ligar, etc. E eu acabei chegando lá, não tinha ninguém, pastor, e infelizmente a gente foi se beijando e chegamos às vias de fato. E isso não acontece da parte de Deus, isso acontece da nossa própria carne, e o maligno se aproveitando com seus asséculos, seus demônios, como já falei. A segunda premissa é que ela é sempre maligna, sua fonte é carnal, não vem de Deus. Não adianta você querer botar Deus no meio da história da tentação. Deus não está muito longe disso, não pode sequer ser tentado pelo mal. Nós vamos ver daqui a pouco que Jesus ele foi tentado nesse mundo em carne. Ele era 100% homem, 100% Deus. Como homem, ele cansou, ele teve fome, ele dormiu, tá certo? Ele comeu, tá certo? E como homem, ele foi tentado. Então, ele podia ser tentado como homem, podia até falhar, Podia até falhar. Anote bem isso aí, porque é um detalhe muito importante que muita gente esquece, tá certo? E a terceira premissa é que a tentação pode ser permitida sim por Deus. Pode ser que nós, Deus não seja o autor da tentação, mas ele pode permitir. Às vezes, por exemplo, o crente está muito autoconfiante. Quantas lideranças estão sendo idolatradas pelos seus liderados
E aí Deus permite que a tentação venha sobre aquela liderança. E aí ele é obrigado a reconhecer que é carne, que ele pode pecar, que ele é falível. E aí alguns nem cedem, não chega nem a ceder, mas cai em si e diz, rapaz, olha, quem eu sou, né? Tem que ter cuidado, eu não sou aquilo que pensam de mim. Dizem que César tinha um empregado ao seu lado apenas para lhe lembrar. Né? Todos o incensavam, né? Ó, grande César, Augusto, né? Um elevado, uma pessoa que quase nem toca no chão, né? E ele tinha um criado ao lado somente para dizer, você é somente um homem, né? Para lembrar ele que ele era um homem. Então, por vezes, Deus permite a tentação, né? Para que nós possamos amadurecer, possamos crescer. Qual é o professor, né, que tem um aluno em boa conta, é um bom aluno e nunca aplicou um teste a ele? Não existe isso. Né? O aluno se gaba de ser o melhor da turma e ele nunca fez a prova, não pôde comprovar ninguém, através de suas notas, que é o melhor aluno da sala. Fica complicado de entender, tá certo? Então, nós precisamos entender essas três premissas, que são de extrema importância. Aí nós chegamos aqui no segundo ponto da lição, que vem falar diretamente sobre a tentação de Jesus. Né? E aí vem falar já sobre a tentação de Jesus no deserto. Veja o link que o comentarista tentou fazer, a rebelião de Refidim, de Massá, de Meribá, o povo que tentou a Deus no deserto. E agora chegou Jesus sendo tentado no deserto de uma maneira totalmente diferente. Tentado pelo próprio diabo, como eu já falei. Né? E essa tentação aconteceu exatamente no momento em que Cristo estava para se revelar ao mundo. Né? A irmã Nelva Arruda está agradecendo aqui pelo estudo. Né? Nós que agradecemos a sua audiência, querida. Viu? Deus continue te abençoando. Queremos agradecer aos demais também que estão aqui conosco nesta noite. Muita gente aí está na igreja, outros estão na faculdade. Nós antecipamos um pouquinho porque pode se estender aí e nós não adentramos muito assim, não fica tão tarde para a maioria. Então, quando chegou o momento que Jesus ia se revelar a esse mundo, né, logo após se encontrar com João Batista e ser batizado por ele, o Espírito de Deus impeliu Jesus ao deserto. Né? E ele foi conduzido, né, tem aqui um outro jogo de palavras gregas, porque Mateus usa anagô, que é sair rapidamente, é uma pessoa que sai apressado para resolver alguma coisa. Né? Lucas usa agô, guiar, conduzir, ou seja, ele foi guiado, foi conduzido. E Marcos usa ekbalô, que é expulsar. Veja aí que coisa, né, interessante a gente entender para poder ver essas nuances todas. Então Jesus não estava indo, vamos dizer assim, tranquilamente, ele estava sendo impelido. Né? Esta é a palavra mais adequada. Ele foi impelido para o deserto para ser tentado. E ele sabia que seria um teste duro, como foi, né? Um teste difícil, desafiador, né? E o Espírito Santo, como lapidador por excelência do trabalho do Senhor, né? Hoje ele é o lapidador por excelência entre nós, ele se encarregou de fazer com que Jesus passasse por essa tentação, essa prova decisiva na sua vida. E o levou ao deserto. O deserto é um lugar de solidão, é um lugar de reflexão, você está sozinho, você e Deus, né? É um lugar de muito, vamos dizer assim, assombro. Né? Quem já teve a oportunidade de passar uma noite no deserto, por exemplo, perdido, ou porque teve necessidade disso, sabe como é complicado. Né? Você tem de dia o calor e de noite a temperatura gélida. Né? Tem desertos que cai até neve em determinadas épocas do ano. Né? Só que a neve ela não se sustenta porque a terra é rarefeita e acaba evaporando rapidamente aos primeiros raios do sol da manhã. Ok? E aí Jesus passou lá 40 dias de jejuns e tentações. Né? E acredita-se que esse deserto é o deserto da Judéia, situado bem perto ali de Jerusalém. Né? E é um deserto que é cheio de nuances diferenciadas. Por exemplo, há cânions de até 500 metros de profundidade e em alguns desses cânions há oásis. Na minha pesquisa aqui nós referimos 3 oásis lá nesse
deserto da Judéia, o Nahal Argoto, o Nahal Prat e o Nahal David, né? E são assim cenários que aparecem de repente no meio da aridez. Aí surge aquele oásis com plantas, com água e etc, onde os animais se abrigam, né? Nesse deserto aí da Judéia, várias batalhas se desenrolaram depois que o cristianismo nasceu, como a Batalha de Massada, que eu sugiro que você dê uma pesquisada se você tiver interesse, né? Foi uma das últimas fortalezas a cair, uma fortaleza judaica, onde muita gente morreu, pagou com sua própria vida a rebelião contra Roma, tá certo? E lá foram encontradas verdadeiras relíquias da arqueologia, que são os pergaminhos do Mar Morto, que foram encontrados por beduínos, né, em 1947 e hoje estão no Museu do Livro em Jerusalém, né, abertos para análise de quem se interessar, tá certo? Então, ao contrário de muitos líderes que vivem uma vida nababesca, né, uma vida leve, né, alguns até sugando as ovelhas, né, Jesus começou o seu ministério sozinho e no deserto, né? Então, Jesus não participa de nenhum ato profético, de nenhumas 7 semanas disso ou daquilo, né? Nada bombástico, isolamento total, mas Deus estava com ele, né? Ele estava sendo peneirado, provado para poder estar apto ao trabalho, né? É importante nós percebermos que Jesus foi se preparando, né? E muita gente não consegue encaixar isso, né? A Bíblia diz que ele aprendeu, né? Na sua estada terrena, na sua humanidade, ele aprendeu, ele teve um desenvolvimento, né? Ao contrário de um Jesus fictício desenhado pela Igreja Católica, que tocava em passarinho de barro e dava vida. Não, esse Jesus era uma pessoa extremamente normal, né? Tem até uma música, o Cântico de Maria, que diz que Jesus já foi uma criança como outro qualquer, né? Que brincava, que balbuciava as primeiras palavras e depois começou a falar como qualquer outra criança, né? Obviamente, o seu desenvolvimento era pleno. Hoje nós temos as crianças que se desenvolvem de maneira progressiva, algumas lentamente, e Jesus estava à frente.